Falando com o especialista. Hoje é o dia do psicólogo, né? Esse profissional que tem uma grande importância e às vezes as pessoas não têm consciência da importância desse profissional e quanto que esse profissional pode te ajudar a resolver muitas situações e evitar muitas doenças que vão ser causadas por problemas psicológicos. Eu recebo aqui em nossos estúdios a doutora Tatiele Bonan, que vai falar sobre o trabalho do psicólogo para a gente e vai tentar explicar, assim, nesse espaço de tempo que nós temos aqui, a importância de você ter acesso a esse serviço, a esse profissional. Tatiele, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo aqui no nosso estúdio. Boa tarde, André. Boa tarde a todo mundo em casa que está nos ouvindo. Uma alegria muito grande recebê-la aqui. Qual é o trabalho, a gente pode começar explicando para o nosso ouvinte, qual é o trabalho de um psicólogo? A psicologia é uma profissão que surgiu, está regulamentada há 50 anos, hoje é a comemoração dos 50 anos da psicologia no Brasil, e que forma profissionais para trabalharem com o sentimento, com o pensamento e com o comportamento. Então, às vezes, quando a gente está com um pensamento disfuncional, pensamentos muito negativos, a gente pode ter influência na nossa vida cotidiana. Também comportamentos que não são adequados podem ter influência e prejudicam a qualidade de vida das pessoas. Então, o acesso ao profissional de psicologia vai visar melhorar o pensamento, ou o comportamento, ou o sentimento, para que essa pessoa se relacione melhor com seus familiares, seus amigos e a sociedade. As pessoas têm um mito de que o profissional de psicologia, ele vai cuidar, perdão da palavra, acho que essa é uma palavra até muito pesada, vai cuidar de doido, vai cuidar de louco, quem vai no psicólogo é louco. Esse mito, ele atrapalha o entendimento dessa profissão, da importância do trabalho do profissional de psicologia? Você tem razão. Até hoje as pessoas ainda acham que psicólogo é coisa para doido. Mas a gente tem que entender por que começou essa história. A psicologia, ela começou dentro dos hospitais psiquiátricos, há mais de 100 anos atrás. Então, os primeiros pacientes eram pacientes que tinham transtornos mentais graves. Só que, ao longo do tempo, a psicologia foi entrando em outras áreas de trabalho. Por exemplo, a gente tem psicólogo na escola, psicólogo na empresa, psicólogo forense, que trabalha no judiciário, psicólogo em todas as áreas, que não mais necessariamente trabalham apenas com doença mental. Mas até hoje as pessoas ainda acham que a psicologia é coisa para louco. Então a gente entendeu de onde surgiu. E precisamos entender que hoje não mais necessariamente psicólogo é só para as pessoas que estão com transtorno mental grave. A psicologia, ela é para qualquer pessoa que está em sofrimento, André. Então não importa se é porque você tem um transtorno, que precisa da ajuda de um psiquiatra, de um médico, mas se você está em sofrimento por qualquer razão da sua vida, você pode ter a ajuda de um psicólogo. Esse é o alerta para a pessoa procurar um profissional de psicologia, então? Esse é o sinal. Está sofrendo, está difícil, não está conseguindo lidar com as questões, vamos procurar alguém que tenha uma escuta que não esteja influenciada por outras coisas. Porque às vezes a gente vai conversar com um amigo e esse amigo não tem como nos ouvir sem, de repente, dar a opinião dele, ou dizer, mas eu também estou passando por isso, desmerecendo o sofrimento de alguém. Porque cada pessoa sofre de um jeito. Às vezes uma pessoa pode ter perdido um pai essa semana e está super desesperada. Outra perdeu o pai essa semana e está lidando melhor com isso. Então, às vezes, um mesmo evento, cada um sente de uma forma. Então, às vezes, a gente conversa com um amigo e o amigo desmerece o nosso sofrimento, né? Acha que é bobeira, que a gente não precisava sofrer assim. E o psicólogo não. O psicólogo é aquele que vai ouvir, entender o sofrimento daquela pessoa dentro da história de vida dela e ajudar com que ela crie recursos próprios para lidar com aquilo. A sociedade moderna, a nossa sociedade atual, ela está mais doente, psicologicamente falando? Eu não sei se mais doente, mas hoje a gente tem mais diagnósticos. Não sei também se é pela várias especializações da medicina e da psicologia, hoje a gente consegue dar nome para as coisas que antigamente, por exemplo, era chilique. Né? Uma coisa que antigamente era chilique, hoje a gente tem um nome para isso e tem um tratamento. Então, não sei se as doenças aumentaram, André, mas o diagnóstico está mais preciso e as pessoas têm procurado tratamento para coisas que antigamente não procuravam. Sim. Qual é a doença mais comum que as pessoas podem, e quais os sintomas mais comuns que as pessoas podem apresentar que deve procurar o apoio de um profissional de psicologia? Quando a gente pensa na infância, os principais comportamentos são os de indisciplina. Então, crianças que não respeitam os pais, que desobedecem, que estão indo mal na escola, que não se relacionam com os coleguinhas, que estão muito isolados, ou que passaram por algum trauma, seja abuso sexual, seja uma reprovação, um acidente de carro. Essas são questões mais envolvidas à infância. Já na adolescência, se procura muito porque o adolescente está incomodado com a mudança do corpo, que ele não sabe lidar, né? Não sabe criar novas relações, porque ele passa ele tem que
passar da fase de criança para adolescência, mas o pai ainda às vezes trata como criança, ou já quer tratar como adulto. Ele tem que escolher uma profissão nesse momento, lidar com os primeiros namoros. Já o adulto, nesse momento, o que eu mais recebo em consultório é por solidão e por ansiedade. Então, os adultos hoje, assim, a gente sofre muito pela dificuldade de se encontrar um parceiro amoroso. Então, muitos vão ao consultório porque terminaram um relacionamento, ou porque não conseguem se envolver com ninguém, ou porque estão muito ansiosos com o trabalho, com os vícios, como a gente estava conversando, no Facebook. Então, essas são as razões, as principais que levam as pessoas aos consultórios. Em relação à depressão, as pessoas estão mais conscientes que a depressão é uma doença? Sim, cada vez mais. Eu acho que o papel de vocês da mídia, seja na rádio, seja impressa, na televisão, fala sempre muito da depressão, como um transtorno grave que pode levar ao suicídio, que pode fazer com que uma pessoa perca o emprego, não construa relações e que é tratável. Isso é o mais importante. Então, a psicologia hoje é uma grande amiga da psiquiatria. Então, o psiquiatra é aquele médico que pode receitar um remédio. O psicólogo não receita remédio. O psicólogo é aquele que vai fazer a psicoterapia, que vai tratar semanalmente, conversar e descobrir os recursos que a pessoa pode desenvolver. Mas então, assim, aliada à psiquiatria, o psicólogo pode tratar desses transtornos de depressão e fazer com que a pessoa saia desse estado. Existe uma compulsão daquelas pessoas chamada TOC, né? Parece que é transtorno... Obsessivo-compulsivo. Isso, é aquela pessoa que tem que conferir tudo, não consegue sair do lugar, volta para trás e nunca fica bem naquele lugar. Esse tipo de doença, esse tipo de sintoma tem sido muito comum hoje para a psicologia, tem atendido muitos casos desse tipo. E o que causa isso? Tá. O transtorno obsessivo-compulsivo é um transtorno mental. Então, a pessoa, a palavra obsessivo-compulsivo, ele tem uma obsessão, que é um pensamento que não para, que se repete o tempo todo. Então, pode ser assim, minha mãe vai morrer, minha mãe vai morrer, minha mãe vai morrer. Ele precisa ter um comportamento para acabar com essa obsessão com o pensamento. Então, às vezes, ele abre a maçaneta 3 vezes. Ele acha que se ele não abrir a maçaneta 3 vezes, se ele não virar 3 vezes, a mãe vai morrer. Então, ele tem um pensamento obsessivo e precisa de um comportamento para anular o pensamento. Entende esse transtorno? Sim. Então, muitas vezes as pessoas só se dão conta dos comportamentos que essa pessoa tem. Entrar com o pé direito em todo lugar, manter a mesa sempre arrumada de todos os jeitos, o guarda-roupa separado por cores e vários outros comportamentos, mas a razão desses comportamentos são os pensamentos, e são esses pensamentos que precisam ser tratados na psicologia. A gente muda o pensamento para que não tenha mais o comportamento obsessivo. Hoje, como é que o profissional, a pessoa que está precisando de um tratamento de psicologia, ele consegue chegar até o profissional de psicologia? Como é que como é que diz? O encaminhamento. O encaminhamento, no caso, a abordagem para poder encaminhar esse profissional, essa pessoa doente para o tratamento com o psicólogo. Nós temos muitos agentes amigos, assim. Então, na escola, os professores identificam, às vezes, pelos desenhos das crianças, pelas conversas, pelas notas. Então, a escola entra em contato com o pai para que o pai procure um psicólogo. Às vezes, os pais mesmo percebem, ou o adulto percebe a si mesmo e procura sozinho. Agora, muitas vezes, a maior parte dos encaminhamentos vem pelo médico. Então, essas pessoas vão ao médico primeiro, relatam o que estão sentindo, o que está acontecendo, e quando o médico ele é sensível a isso, conhece a área da psicologia, ele entende que esse profissional pode ouvir esse paciente semanalmente e conduzir um tratamento. Então, a maior parte dos encaminhamentos vem pelos médicos. No caso, a pessoa que está fazendo um tratamento com psiquiatra, um tratamento com remédios. Se ele utiliza a terapia com o psicólogo, a recuperação dele é mais rápida, é melhor, pode diminuir a quantidade de medicamentos? Isso é essencial. Por quê? O medicamento ele serve para fazer um equilíbrio bioquímico. Então, algo no nosso cérebro está desregulado, né? Então, o remédio ele põe a pessoa para funcionar na linha da normalidade. Quando a pessoa deixa de tomar o remédio, ele pode voltar a ter uma disfunção. Então, quando ele está trabalhando na linha da normalidade, tomando um remédio, se o psicólogo atua junto nesse momento, quando o remédio sair, ele não tem a recaída, né? Porque ele já aprendeu a lidar com as questões dele. Então, o remédio ele põe a pessoa num estágio propício para estar pensando as suas questões com a ajuda do psicólogo. Hoje as pessoas precisam passar por um psicólogo no seu entendimento?
Eu acho que sim, porque são muitas as questões que nos envolvem hoje, né? A gente tem a área do trabalho, a área da família, a área dos relacionamentos, a área com os filhos, e tudo isso de uma forma hoje tão conturbada, né? Tão diferente do que era antigamente, onde a gente tinha mais segurança nessas relações, os empregos eram para a vida inteira, os relacionamentos eram para a vida inteira, os filhos obedeciam os pais. Hoje a gente vive uma época muito diferente, e lidar com tudo isso para qualquer pessoa não é simples, mas se estiver causando sofrimento, é possível procurar um profissional. Tá certo. Para você que está nos ouvindo, então, nesse momento, a gente está aqui tentando, estou fazendo o máximo de perguntas, doutora, que me passam aqui no dia a dia. São questionamentos que a gente ouve dos ouvintes também, dos nossos próprios colegas de trabalho, às vezes, em relação ao trabalho do psicólogo, a importância desse profissional. No trabalho, na empresa, as empresas deveriam ter um atendimento com um psicólogo para seus empregados? Seria bom, ajudaria no processo de produção, ambientalização do local de trabalho? Muitas empresas já se utilizam dessa psicologia, que é a psicologia organizacional. É aquele profissional que está dentro da empresa, mas não é para fazer consulta aos empregados, né? Não é para fazer atendimento clínico, mas é um atendimento que visa aprimorar as questões do relacionamento dentro da empresa para que a empresa produza mais, sem prejudicar a qualidade de vida do funcionário. Porque o objetivo da empresa é ter lucro. O funcionário precisa trabalhar, mas ele não pode ser escravo disso, né, a ponto de adoecer. Então, o psicólogo, nesse ambiente, ele vai mediar essa relação entre a empresa e o empregado, para que eles trabalhem, cada um alcance seus objetivos ali dentro, mas de uma forma menos desumana, né, com mais qualidade de vida para as pessoas. Tá certo. Bom, são 4h13. Eu quero agradecer carinhosamente mais uma vez a você, doutora Tatiele, pela sua presença aqui no Diocesana Comunidade. Acredito que clareou um pouco mais esse dia do psicólogo. Parabenizá-la pelo seu dia, parabéns pelo dia do psicólogo, que vocês, profissionais da psicologia, sejam muito respeitados e compreendidos, né? Quanto mais a gente fala da psicologia, mais isso vai se tornando comum no dia a dia das pessoas, na conversa em casa, para entender que, às vezes, a família tem casos interessantes, a gente até recebe alguns aqui, que as pessoas falam assim, o meu filho está assim, o meu filho está assado, e joga todo o peso no filho, mas esquece que ele também tem uma demanda que precisaria de uma orientação de um psicólogo também. Joga o problema para cima do filho, o filho carrega toda aquela carga de desequilíbrio familiar nas costas e acaba que a família é doente e às vezes o filho passa a adoecer por causa da doença da família. Uma boa parte do meu trabalho é feito nessa orientação dos pais mesmo, né? Como que os pais podem agir diferente para que os filhos se comportem de modo diferente também, né? Tá certo. Obrigado, Tatiele, pela sua participação mais uma vez. São 4h14. Eu conversei com a psicóloga doutora Tatiele Bonan, aqui no nosso quadro Falando com o Especialista. Falando com o Especialista.